práticas. Mas para já, Susana Sargento, que venceu um prémio comunitário por transformar veículos em pontos de acesso Wi-Fi. Agradeço a vinda até aqui ao Porto Canal. Ao Mentes que Brilham, falamos de um prémio no valor de 100 mil euros e o primeiro lugar de mulher mais inovadora da União Europeia. Vamos começar por falar um pouco, no fundo, desta investigação. O que é que ela traz de novo? Olá, Cláudia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Esta inovação traz, de novo, uma nova rede de comunicações. Se pensarmos nas redes de comunicações que temos hoje em dia, temos as redes celulares, temos as redes através dos pontos de acesso Wi-Fi que temos em nossas casas, que temos nas escolas, nos cafés. Esta rede permite colocar estes pontos de acesso Wi-Fi nos veículos. Ou seja, o meu veículo passa a ser o meu ponto de acesso Wi-Fi para eu aceder à internet. E como é que isso se explica de uma forma mais simples, para quem não é da área? Para quem não é da área, nós formamos uma rede através de uma tecnologia que é parecida, que é baseada no Wi-Fi, que é utilizado normalmente. Mas esta tecnologia permite, por um lado, ter um alcance superior. Nós temos um alcance que consegue ir até 1 km. E, por outro lado, também permite lidar com a mobilidade. Ou seja, enquanto os veículos se encontram em movimento, assim que eles se encontram no seu alcance, eles conseguem comunicar. Com a rede Wi-Fi isto não é possível, porque ela não está preparada para a mobilidade que nós temos hoje em dia nas estradas. O que é que nós fazemos? Ligamos, então, cada veículo a qualquer outro veículo que esteja no seu alcance e daí para a internet também. Ou seja, se eu tiver o meu telemóvel, entro no meu veículo, que tenha esta tecnologia, que tenha esta rede, e simplesmente eu ligo uma rede Wi-Fi que o meu veículo me dá e a partir daí eu estou ligado à internet. E em termos de vantagens, por exemplo, estes telemóveis ligados em rede, poderá trazer alguma vantagem, por exemplo, no controle ou na gestão de tráfego? Esse é um dos pontos, mas não só. Neste momento nós temos um conjunto de aplicações já em funcionamento. Uma delas que nós temos é a rede que instalamos nos autocarros, a CCP, aqui no Porto. E esta rede, neste momento, tem mais de 600 veículos, em que mais de 400 são autocarros. Ou seja, cada pessoa, desde setembro de 2014, pode entrar num autocarro, ou mesmo que esteja próximo do autocarro, e simplesmente liga-se à internet enquanto viaja normalmente no autocarro. Mas é uma rede que nos permite muito mais. O que falou ao nível da gestão do tráfego é uma das aplicações. Ou seja, eu passo a ter, em tempo real, em qualquer momento, informação de onde é que se encontram os veículos, onde é que se encontram as pessoas, quais são as zonas com maior congestionamento de tráfego, o que é que deve ser feito, e posso construir aplicações que permitem também, em tempo real, dividir o tráfego pelos vários pontos da cidade para garantir que não há congestionamento. Claro que isto é ótimo a nível de tempo, é ótimo a nível de combustível que não gastamos, a nível de poluição. Uma outra aplicação que lhe posso falar é a aplicação para cidades inteligentes e espaços inteligentes. Um outro exemplo é o facto de nós termos já um conjunto de sensores instalados também aqui na cidade do Porto. Estes sensores não precisam ter um hotspot perto deles, sempre, nem precisam de se ligar à rede celular. Eles precisam de enviar a informação que pode ter algum atraso, pode ter um atraso de alguns minutos, por exemplo, informação de temperatura, informação do nível de um contentor do lixo. E isso permite que sempre que um veículo, pode ser um autocarro, pode ser um caminhão, qualquer veículo que tenha esta tecnologia, sempre que ele chega próximo de um destes sensores, o sensor detecta, liga-se ao veículo, envia a sua informação e a partir daí nós conseguimos ter esta informação toda no servidor para coordenar todos estes processos. Pela sua experiência, pelo seu currículo, podemos dizer que está habituada a trabalhar com tecnologia, serviços de internet. Queres-nos falar um pouco do seu percurso académico, por assim dizer? Eu sou docente na Universidade de Aveiro e sou investigadora no Instituto de Telecomunicações e sou cofundadora da empresa da Veniam. Eu estudei na Universidade de Aveiro, entretanto, após o curso normal de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, decidi fazer o doutoramento. Neste doutoramento achei que era importante ter uma experiência internacional e nesse sentido eu fui uma aluna visitante de doutoramento na Universidade de Rice, em Houston, nos Estados Unidos. A partir daí
Já fui docente no Porto, na Universidade do Porto, Departamento de Ciência de Computadores, e neste momento estou em Aveiro. Como no âmbito dos vários trabalhos de investigação, no fim de 2011, conseguimos colocar esta comunicação entre veículos funcional, para comunicar não só informação de emergência, mas tudo o resto, ou seja, podia ser um complemento à rede de internet que nós temos hoje em dia. Fiquei e fui cofundadora da Veniam, que iniciou em 2012. A minha pergunta vai no sentido, quando é que decidiu que queria ser investigadora? Quando e como, já agora? E se esperava contar de ser considerada uma das mulheres mais... Sim, não houve uma data concreta. Quando eu terminei a licenciatura, senti que talvez ainda fosse muito nova. Na altura pensei, agora vou para uma empresa grande. E senti que ainda era um pouco nova para isso, no sentido de eu iria ser mais uma. E não poderia dar tanto, ou seria mais complicado dar tanto o meu contributo numa empresa. E a área de investigação pareceu-me muito interessante. Porquê? Porque, por um lado, nós temos aquela flexibilidade de poder estudar e de poder pensar sem o problema do risco, não é? Sem o problema da empresa, aquilo que nós precisamos naquele dia ou naquele mês. E pareceu-me uma forma também de mais facilmente eu fazer a diferença. Claro. Foi uma das 64, foi a vencedora entre 64 candidaturas. Surpreendeu esta atribuição? Surpreendeu um bocadinho. Não posso negar que nós temos sempre esperança, eu tinha esperança também, claro, de ficar numa das primeiras e, claro, depois em primeiro lugar. Mas surpreendeu, principalmente porque eu percebi e consegui ver também o currículo das minhas colegas. Havia muitas colegas na área da saúde e da farmacêutica, e isso é muito importante, não é? Porque são áreas que chamam muito ao público em geral. A área tecnológica é interessante, mas nunca é considerada aquela área fulcral comparando com a saúde. Na cerimónia em Bruxelas, o Comissário Europeu, Carlos Moedas, disse que a Europa tem que apostar mais os seus inovadores, os seus investigadores. A minha pergunta para si é se concorda e se em Portugal sente esse apoio. Cada vez há mais apoio. Eu sinto que há uma maior abertura para, por um lado, para a parte da inovação e depois também para toda a questão da transferência de tecnologia. Como é que nós podemos transferir a nossa tecnologia para uma empresa ou para formar uma empresa? Que não existia há vários anos. Nos últimos 4, 5 anos... Os empresários tradicionais tinham medo de arriscar em projetos inovadores? Talvez tivessem medo de arriscar e também porque não havia um conjunto de plataformas que existem hoje em dia. Vou dar o exemplo, logo assim que pensámos em avançar com a empresa, com a Veniam, pudemos concorrer ao Building Global Innovators, que é uma parceria Portugal com o MIT, e fomos vencedores também da final do Building Global Innovators. Mas o que interessa aqui não é só o facto de termos sido vencedores. Isto fez com que nós tivéssemos 2 semanas daquilo que se chama o bootcamp, em que estamos ali com investidores, com outros colegas também empreendedores, a embeber aquele espírito de inovação em que nos ajudam também a trabalhar no nosso plano de negócio, que é algo que eu sinto que não existia de antes. Ou seja, já agora uma abertura muito, muito maior para o mesmo. E em relação ao facto de ser mulheres, apenas 29% dos empreendedores europeus são mulheres, segundo os dados da Comissão Europeia. Enquanto mulheres, no fundo, o número de investigadores na Europa ainda assim aumentou. Sente que esse progresso é igual ou desigual em relação, por exemplo, às carreiras masculinas? Foi mais difícil? Não, eu não senti dificuldades muito grandes, principalmente depois de haver um conhecimento. Ou seja, eu considero que o primeiro contacto pode ser sempre mais difícil, porque é uma mulher que está nesta área, até que ponto é que ela é eficiente, até que ponto é que se pode, tem realmente jeito para esta área, não é? Pode ser uma boa investigadora, mas uma má empreendedora? Também pode ser o caso. E aquilo que eu sinto é que isso pode ser um primeiro impacto.
mas que depois muda. Ou seja, depois é uma questão de mostrarmos que é possível ter confiança em nós e a partir daí não sinto que haja problemas. Tenho uma pelo contrário, às vezes até é bom, porque pelo facto de sermos poucas, também há um maior carinho para aquelas que existem. Tenho uma curiosidade, mesmo a terminar esta entrevista. A sua empresa foi criada em 2012. A curiosidade é que tem sede nos Estados Unidos. Porquê? A sede nos Estados Unidos tem há vários pontos para os quais essa sede existe. Um deles é pelo facto de nós querermos ser uma empresa internacional. E logo no início nós pensámos, ora, estamos a criar uma empresa tecnológica, para poder concorrer com os gigantes, nós temos que ter um pé logo a nível internacional. E trouxemos logo desde o início, há 4 fundadores, sou eu, é o meu colega João Barros, e trouxemos logo 2 fundadores dos Estados Unidos. E o ter uma sede nos Estados Unidos é muito importante para todos os negócios também fluírem a partir daí. Por exemplo, a Silicon Valley estão praticamente todas as empresas de nome. Isso dá uma valência muito, muito grande. Depois há uma outra questão que tem a ver também com o investimento. É uma empresa que foi iniciada em Portugal, é um país da Europa, na cauda da Europa, que ainda por cima, 2011, 2012 estava, agora está a tentar recuperar, claro, mas estava numa crise muito, muito forte. E por isso também é importante, e os investidores precisam também que haja uma presença nos Estados Unidos para poderem perceber também que esta empresa é uma empresa completamente internacional. Posso dizer que, embora a sede seja nos Estados Unidos, toda a parte de engenharia está em Portugal e isso será para manter, porque o nível dos engenheiros que nós temos em Portugal é excelente e não é necessário ir lá para fora, podemos ir lá para fora buscá-los para cá para dentro, para trabalharem cá dentro. Eu acho que isso também é bastante relevante. Susana Sargento, foi um gosto tê-la aqui. Parabéns por este prémio. Espero tê-la mais vezes, quem sabe, com mais investigações e inovações. Quanto a nós, seguimos agora para o exterior. Vamos